O efeito dominó do caso Americanas continua afetando o cenário econômico brasileiro. Agora, o crédito está secando para empresas que agora têm mais dificuldade de justamente tomar esse crédito e também temos a questão dos fundos imobiliários. A gente vai aprofundar tudo nesse vídeo, te convido a assistir até o final, já vai deixando o seu like e eu quero fazer um convite para vocês porque terça-feira às 19 horas teremos live aqui no canal para os membros, beleza? Ativa aqui o lembrete para você receber a notificação e terça-feira às 19 horas eu estarei aqui para a gente trocar uma ideia, tirar dúvidas e falar também sobre estratégias. Afinal, as estratégias eu foco mais lá para os membros do canal, beleza? Se você não é membro, torne-se membro, aqui abaixo tem o botãozinho. Se o botão não aparece no seu celular, vai pelo computador que aqui não tem erro, tá bom? As lives são para os membros a partir do nível 1. Membros nível 2, lembrando, tem acesso à live também e mais conteúdos exclusivos, como os posts em tempo real. Muito bem, seus capitalistas, vamos seguindo aqui então com essa questão do efeito cascata que a Americanas está gerando. Primeiro falando do crédito, depois nós vamos aprofundar aqui nos fundos imobiliários, certo? Que tá rolando calote por todas as partes, inclusive de mais varejistas, né? Essa questão está aí tomando proporções ainda maiores. Muito bem, então, efeito Americanas congela emissões de crédito privado. O mercado está com medo de emprestar dinheiro, principalmente para o setor de varejo, seus capitalistas. Então, depois de um ano recorde para a emissão de renda fixa no mercado brasileiro, o efeito Americanas congelou o mercado de crédito privado, tirando as operações que estavam no forno diante do aumento súbito do risco percebido pelo mercado e com investidores pedindo prêmios cada vez maiores. É claro, o risco aumenta, você vai exigir um prêmio maior. O custo para tomar crédito está aumentando quando você consegue tomar o crédito, seus capitalistas. Isso é um problema, isso é um efeito cascata, que é justamente a incerteza que o mercado tem, principalmente em cima do setor de varejo. Americanas, até aí o final do ano passado, de 2022, estava tudo bem, ninguém imaginava que poderia estourar essa bomba. E de uma hora para outra, essa bomba estoura. A gente já vai ver que outras varejistas também já estão dando calotes em fundos imobiliários, como por exemplo a Tokstok e a Marisa. Então são várias varejistas agora que começam a aparentemente ter problemas financeiros. Isso de uma hora para outra. É bem suspeito, né, seus capitalistas? É aquela história, quando a maré baixa, que a gente vai vendo quem tá nadando pelado. E segue a história aqui, porque a Petz, ela, pelo visto, é uma dessas varejistas que está com dificuldades de tomar crédito. E aí o efeito cascata começa, porque, poxa, se a empresa precisa de crédito para se financiar, se ela não consegue, ou esse crédito fica mais caro, é um problema para as outras empresas que não tem nada a ver com a história. Então é algo para a gente ficar de olho. Então a expectativa, depois do baque sentido no mercado, é que um cenário de maior normalidade seja observado apenas a partir de abril, mesmo que às custas de mais altos e com prazos mais curtos. Então o crédito vai ficar mais curto, vão emprestar dinheiro por menos tempo e por uma taxa maior. Isso, claro, né, quem está prevendo aí é o mercado. Dentre as operações que acabaram voltando para a gaveta depois da alta volatilidade está a Petz. A varejista de produtos para animais estava com uma emissão de debêntures na rua em meados de janeiro, mas postergou a operação alegando as atuais condições de mercado, ou seja, ela não conseguiu captar a grana do mercado. O mercado ele não está muito tranquilo para emprestar dinheiro para as varejistas, pessoal. Então, é o efeito dominó. E aí, a gente fala de fundos imobiliários, fala de varejistas, e eu fico pensando, cara, como é que estão os fornecedores dessas empresas, né? Então, perceba, né, como o efeito cascata ele vai tomando conta, e muitas empresas vão sair prejudicadas, vão sair perdendo dessa brincadeira, tá? Muito bem. Bom, a Americanas, além de ter causado um problema no crédito brasileiro, uma desconfiança no crédito brasileiro, ela agora está deixando os investidores dos fundos imobiliários preocupados. Porque a Americanas aqui está devolvendo 20% dos galpões usados para produtos de e-commerce e depois dessa história toda, né, pessoal, a gente está vendo aqui
os fundos imobiliários famosos, conhecidos, que vários youtubers recomendavam e tal, levando o calote, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui a gente já vai falar do KNRI, por conta do caso Marisa. Aqui a gente vai falar agora do Max Retail, que é o Max R11. Esse é um dos fundos, né, falando ainda de Americanas, é um dos fundos que está sendo afetado por conta da crise da Americanas. Esse fundo, pessoal, o mais preocupante é que ele tinha aí 4.132 cotistas, então mais de 4.000 investidores, só que a participação da Americanas, da locação de imóveis para Americanas, era de 57,9%. 57,9% dos imóveis que esse fundo imobiliário locava era para Americanas, pessoal. E isso, né, tá deixando aí os investidores, ou deveria pelo menos deixar os investidores preocupados, tá? Seguindo aqui, a varejista deve aluguel no valor de R$514 mil, referentes a dezembro de 2022, com vencimento em janeiro. A quantia foi incluída como crédito concursal, ou seja, crédito existente no dia do protocolo do pedido de recuperação judicial e sujeita aos efeitos do processo de acordo com o BTG, administrador justamente do Max R11, né? O BTG, que era um dos bancos que mais estavam aí preocupados com essa questão, né? Então perceba que isso vai gerando um efeito cascata, vai afetando bancos, vai afetando o crédito, que afeta as empresas por consequência, afeta os investidores desses fundos imobiliários. Por exemplo, aqui ainda falando das consequências do caso Americanas, o Max Retail tá já com queda aqui nos dividendos. A gente vai dar agora um raio-x aqui para vocês, seus capitalistas. Olha só, tu pega, por exemplo, os dividendos anteriores, né? Aqui do Max Retail, vamos pegar aqui desde novembro, vai, ó, 65 centavos, dezembro ó, de 2022, 65 centavos por cota, janeiro de 2023, 67 centavos por cota, e aí, a partir de fevereiro aqui, ó, começa a pegar já o problema da Americanas. Então o fundo que vinha aqui, ó, 65 centavos, 65, 67 centavos, agora veio com metade do valor de dividendos de proventos, né, que está pagando aí para os investidores, para os cotistas. Está pagando 31 centavos por cota, então é cerca de metade, né? Bate, né, justamente com essa questão aqui, que praticamente 58% da receita desse fundo, que é o Max Retail, que é administrado pelo BTG, era para imóveis da Americanas, que está não pagando aluguel, né? Então está justamente causando problema aí para esses investidores. Só que, pessoal, o problema é que no varejo brasileiro não temos só o caso da Americanas. Aqui, né, a cota do início do ano para cá do Max Retail caiu 13%, certo? Outros fundos estão sendo afetados, como, por exemplo, o famoso KNR11, que é um fundo bastante comentado por grandes canais aí de finanças do Brasil. O Kinea, né? Puta, que agora fugiu o nome aqui do fundo, meu. Bom, o KNR11 aqui, ele tá levando o calote não da Americanas, mas da Marisa, que é uma importante varejista também do setor têxtil aqui brasileiro, por falta de pagamentos justamente dos aluguéis, né? Então o fundo imobiliário KNR11 levou um calote da Marisa em comunicado enviado ao mercado na sexta-feira, dia 17, os administradores dos fundos imobiliários disseram que a varejista ainda não pagou o aluguel de janeiro, seus capitalistas, o que representa 4% da receita total do fundo. Esse é um fundo que você pode perceber que ele é mais diversificado, tinha 4%, diferente do Max Retail, que tinha mais de 50%. Aí que está a importância de você estudar onde você está colocando o seu dinheiro. Quando você compra um fundo imobiliário, saber que imóveis que pertencem àquele fundo, né? Porque realmente se aquele fundo é muito dependente de um CNPJ, de uma loja ali, ou enfim, de uma empresa, você pode ter problemas caso essa empresa tenha problemas. Então no caso aqui do KNR11, pelo menos era apenas 4% da participação. Então ele é um fundo bem diversificado. A gestora está acompanhando de perto os desdobramentos envolvendo a empresa, bem como está atuando diretamente junto às lojas Marisa,
visando defender os interesses do fundo, explicaram os administradores do KNRI 11. Até então, pessoal, as cotas aqui do fundo não foram tão afetadas, tá? Pelo que dá para ver aqui nessa matéria, os dividendos não caíram tanto. Por quê? Porque a participação é menor, então ela acaba sendo, o fundo, né, acaba sendo mais diversificado. Seguimos aqui, outro fundo que está tendo problemas, mas agora não por conta da Americanas, não por conta da Marisa, mas por conta de outra varejista que é a Tokstok. Então, várias empresas começam aí a ter problemas, seus capitalistas. Agora a gente vê aí a Tokstok demonstrando fragilidades. Poxa, se a empresa não consegue pagar o aluguel, é um sinal de problemas financeiros e a gente com certeza tem que ficar de olho aí nessa questão. Quem está pagando o pato é o Vinci Logística, certo? O fundo Vinci Logística entrou com uma ação, inclusive, de despejo contra a Tokstok por não realizar o pagamento do aluguel referente ao mês de fevereiro por este imóvel ali de Extrema, Minas Gerais. O imóvel em questão é o Extrema Business Park 1. Ele está alocado exclusivamente para a Tokstok e o aluguel representa aproximadamente 14% das receitas totais da Vinci Logística e cerca de 11% da área bruta locável detida. O fundo conta em seu portfólio com outros 15 galpões, né, pessoal? Então, 14% já começa a ficar aí um valor também relevante, né? Então, são mais fundos que começam a ter problemas. E se a gente vai ver aqui, a cota do fundo ela também está em queda do início deste ano para cá, queda aí de 11%, né, pessoal? Então, vocês percebam, né, como que uma faísca ela vai gerando um efeito dominó, várias peças vão caindo na sequência. Americanas dá o primeiro boom, com aquele rombo bilionário lá nos balanços, algo bem suspeito, né, pessoal? Algo bem suspeito, né, que foi um acidente. Depois você vê ali Marisa, Tokstok e sabe-se lá aonde vai parar. O crédito começa a secar porque os investidores começam a ficar um pouco com o pé atrás com o setor de varejo aqui no Brasil principalmente, e por conta do risco maior desse setor, o custo do crédito aumenta, seus capitalistas. Então é uma situação bem complicada aí para o setor no Brasil. A gente vai com certeza continuar acompanhando essa história no decorrer dos próximos vídeos. Te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, seu capitalista, e compartilha aí para os seus amigos no grupo do WhatsApp. A gente se vê na próxima. Fica o convite para a live também na terça-feira. Forte abraço, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.